E se você quiser ver as nossas carinhas, ver como a gente é fisicamente, você pode também nos assistir pelo Facebook da Rádio ABC. Vá lá no Facebook da Rádio ABC e você vai poder ver as nossas carinhas e mandar as suas perguntas também, porque a gente vai poder ler aqui as suas perguntas ao vivo. Então, eu quero muito você participando aqui da nossa bancada, eu quero muito você aqui presente, mandando as perguntas e interagindo aqui com a gente nesse programa que a gente faz exclusivamente com todo carinho para você, que é a nossa audiência cativa que está sempre aqui com a gente. Quero dar uma boa noite muito especial para minha esposa, Vivi. Amor, muito boa noite e seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no programa Tudo On Night. Boa noite, amor. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês nessa quinta-feira. Eu quero já pedir para vocês deixarem seus comentários, seus recadinhos aqui, sugestões, dúvidas aqui no Facebook. É muito gostoso ver o carinho de vocês aqui nos comentários, viu? É isso aí, amor. É isso aí, então quero que você participe aqui com a gente, faça parte aqui da nossa bancada virtualmente aqui no programa Tudo On Night, que começou agora. Eu quero dar uma boa noite também para nossa convidada aqui, ela que tá vindo de longe aqui para participar com a gente aqui no programa Tudo On Night, pessoal aqui do ABC, quem estiver nos ouvindo em todas as praças, vamos dar uma boa noite muito especial para Karina Belomé. Muito obrigado, Karina, por estar aqui com a gente no programa Tudo On Night. Boa noite, Karina. Boa noite, William, boa noite, Vivi, é um prazer estar aqui com vocês, contribuindo aí com informações, opinião livre e, claro, né, a busca pela nossa liberdade. Boa noite a todos os ouvintes também. Sem dúvida nenhuma. E ó, eu vou falar uma coisa pra você, Karina. Aqui no nosso programa não é igual a mídia tradicional, né? Embora a gente seja uma rádio antiga aqui do ABC, uma rádio tradicional, a gente tem outra linha aqui, né? Pra fazer um contraponto a essa mídia que a gente tem no Brasil, que realmente parece que fica batendo na mesma tecla, né? Tem aquela questão de todos os fatos, o pessoal não tá muito preocupado com os fatos. Se os fatos não agradam, mudam-se os fatos, né? O que tem acontecido na nossa imprensa, infelizmente. É verdade, William. A gente tem que trabalhar no combate às narrativas, né, deixar o pensamento livre e não maquinado em cartilhas e como os movimentos determinam, né? Então é um ótimo trabalho, sem dúvida nenhuma, agrega muito, né, no progresso na ordem do nosso país. Legal. Karina, aproveitando aqui então, já que você está aqui, para a gente já começar já essa interação com uma aceleração aqui que o nosso programa costuma ter, eu vou pedir pro Timerson rodar a vinheta aqui do primeiro quadro. Manda a vinheta, Timerson. É pessoal. Karina, esse é o nosso tradicional quadro É Pessoal, em que o nosso convidado traz um objeto, né, que tem algum valor sentimental. Ah, olha só, já tô até vendo aqui. E eu queria que você falasse para as pessoas aqui, mostrasse também para o pessoal que está acompanhando também pelo Facebook, o seu objeto. Pois então, como uma boa gaúcha, filha de missioneiro, né, nós temos aqui o tradicional chimarrão mate amargo, composto por erva mate, água quente, claro, a gente pode colocar um pouquinho de chá, isso aqui acompanha a vida dos gaúchos diariamente, desde que eu nasci, né, o chimarrão, ele é o símbolo de união, de conforto, de lazer, e, claro, um aquecimento aí nesse frio que nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, com chuva, vento, frio, né? Quem não veio para o Sul ainda, né? Fica o convite. Eu adoraria trazer aqui uma costela bem gorda, né? Num espeto, que também é o nosso, né? A nossa marca registrada, mas infelizmente não. Mas o chimarrão está aqui, a bebida aí que acompanha os gaúchos desde sempre, e as futuras gerações também, né, sempre terão contato aí com o nosso tradicionalismo. Água quente, erva mate e muito amor. Nossa, combinação perfeita aí nesse friozinho, então. Aqui tá 15 graus. Aí, então, tá quanto, mais ou menos? Porventura, Vivi, está 19, mas nós vamos enfrentar uma temperatura de 2 graus nos próximos dias, né? 2, 3 graus, porque está vindo aí uma massa de ar quente que provoca bastante temporal. Então, nós tivemos um dia de muita chuva, muito vento, né? E as temperaturas aí vão cair drasticamente. Haja vitamina C. Sem dúvida, né? Ainda mais esse período que nós estamos vivendo. Agora, eu vou te falar uma coisa, Karina. Eu gosto muito do Rio Grande do Sul. Ultimamente, eu não tenho ido muito para aí, mas, assim, ao longo da minha carreira profissional, eu já tive muitos clientes no Rio Grande do Sul. Então,
fui bastante Porto Alegre, fui várias vezes. Eu e minha esposa, a gente, quando namorados, a gente foi pra Gramado, fomos pra vários lugares. Você torce pra qual time? Antes de falar isso. Eu sou tricolor gaúcho, gremista, desde que nasci. Não, então vou poder contar, então, o que eu ia contar. Se você trouxesse por Inter, eu não ia falar o que eu vou falar. Eu tive a oportunidade, uma das vezes que eu tava em Porto Alegre a trabalho, na verdade é na época do Estádio Olímpico ainda, né? Não tinha se construído o novo estádio do Grêmio pra Copa. Tava tendo jogo de Libertadores. E aí eu e o cliente falamos, vamos lá assistir o jogo lá, a gente tava em Porto Alegre, falei, pô, vamos. E assim, aqui em São Paulo, quando você vai assistir, por exemplo, um jogo no Morumbi, eu sou São Paulino, né? Principalmente jogo de Libertadores, o que acontece? Você tem que sair muito, muito antes, porque, primeiro, o ABC não é tão longe de São Paulo, mas do Morumbi, especificamente onde fica o estádio do Morumbi, é bastante longe, tem que passar por uma avenida que é bastante movimentada, então você tem que sair pelo menos umas 3 horas de antecedência. E sem brincadeira, Karina, a gente estava num hotel que ficava no centro da cidade, a gente foi para comprar o ingresso, a gente conseguiu ir até o local em uns 15 minutos, entramos no estádio e assistimos o jogo. O Grêmio ganhou de 2-0 e olha, os gols que ele marcou, eu vi aquela avalanche azul, achei a coisa mais linda. Falei, caramba, e a torcida cantou o jogo inteiro, achei magnífica a energia que tinha dentro do estádio. Não, aqui é uma alegria, que coisa boa, né? O torcedor, assim, ele é muito fiel ao seu time. A gente tem a Geraldo Grêmio aí que arrasava com a avalanche, hoje não é mais permitido, né? Cada gol, aquela torcida toda descia. Eu nunca participei da torcida em si, mas sempre vibrei aí. E qualquer coisa que dá, a gente vai pra rua fazer carreata, né? Fazer folia, que é uma alegria só. Principalmente o gremista, é muito alegre. Legal. E ó, uma coincidência aqui que você falou do seu estado, né, que a esquerda acabou prejudicando. Aqui no ABC, né, onde a gente está, é a região que foi o berço do sindicalismo, infelizmente. E aqui a gente tinha uma região, que é a região do ABC, que já foi considerada o terceiro maior mercado consumidor do Brasil. Então perdia só para o Rio de Janeiro e São Paulo capital. Isso o ABC como se fosse uma cidade só. Então era comparado às demais capitais do Brasil com potencial de compra. Aqui era uma região muito industrializada, então quer dizer, se tinha... A indústria, em geral, tem um pagamento de salários superiores ao salário do comércio. Então, a gente tinha muita qualidade de vida, muita renda, uma renda muito alta aqui na região. E, passado o período dos governos petistas aqui na região, a gente viu as indústrias indo embora, a gente viu um problema com o crescimento urbano desordenado, que é típico das gestões de esquerda, em especial do PT. E alguns problemas que a gente não tinha foram importados aqui, graças a essa ideologia, essa forma de administrar terrível do PT. Então, assim, hoje uma das minhas principais metas é refundar aqui a região, deixando de ser o berço do sindicalismo para ser o berço do conservadorismo, porque a gente realmente está sentindo muito o peso de ter tido esses governos aqui. Sem dúvida, William. A coisa é isso mesmo. As estratégias marxistas acabar com o empresariado, acabar com toda a ideia de ordem e progresso, a destruição se faz presente, né? Logo, o empresário é demonizado, porque a gente vai tratar hoje de um assunto bem importante sobre a taxação de grandes fortunas aí, e o risco que isso promove a uma nação, né? Então, essas táticas, elas são presentes num discurso de humanização, o que não acontece, o que taxa o pobre mais ainda, né? E o mantém por baixo, enquanto a elite política dessa patota fica por cima aí a vinho e caviar, né? É isso aí. E ó, Karina, você falou aí da questão dessa ideologia, a gente vê cada vez mais algumas empresas abraçando essa ideologia. Acho que você deve ter visto aí a questão do Burger King, e eu fiquei muito preocupado quando eu vi aquele vídeo. Queria que você comentasse um pouco o que você achou, porque eu acho que parece que não tem fim, né? Eles não param de avançar nessa pauta. E essas empresas agora, elas perdem dinheiro, não é possível. Porque, por exemplo, eu já não sou muito fã de hambúrguer, né? Então, agora eu não passo nem... Quando eu for passar na frente de um Burger King, eu vou fazer questão de mudar de faixa, para não passar nem na frente. Pois é, William, eu já boicoto o Burger King há um bom tempo, desde de suas parcerias com o PSOL, né, aquele partido que tem aí como ideias socialistas, né, ações socialistas, um grande lixo nesse país. O que é o Burger King? Os caras, eles não estão nem aí mais com a venda do produto, né, o que importa a eles é fazer o pacote
crescer esse pacote de ideologia de gênero, que tem aí uma vertente no próprio feminismo, que tem como base as ideias marxistas, né? Então, por óbvio, são ações de esquerda que tira aí da criança a inocência, a referência do que é homem e mulher, do que é pai e mãe, bagunçando aí um entendimento sobre sexualidade que não é hora dessas crianças tratarem. Então, o que a gente viu naquela propaganda, eu assisti ela umas 3 vezes ali no YouTube, por óbvio, deixei o meu dislike, e por óbvio, meu incentivo ao boicote a esse tipo de empresa, né, que tem aí como objetivo a destruição da inocência da criança. E o que me intriga, William e Vivi, e a nossa audiência maravilhosa que está nos ouvindo, são os pais dessas criaturas acharem que estão lacrando, né, estão promovendo aí a destruição de uma realidade, de um fato, e levando a um delírio, a uma ideia distorcida sobre o que é uma família, o que é um casamento, o que é o papel do homem e da mulher. Por óbvio, a gente está assistindo aí o mecanismo da ideologia de gênero sendo implantada, né? Não só nas entranhas educacionais, nós temos aí a escola sem partido também tentando lidar na luta contra esse tipo de doutrinação. E agora, por óbvio, as empresas como o Burger King acataram esse processo de doutrinação, desse mecanismo, e estão achando que estão lacrando, né? Eu só espero, William, que os pais, as famílias que estão nos ouvindo, entendam que isso promove uma abertura à própria pedofilia. Quem é que quer ter o seu filho aí abusado, né? Coagido a uma sexualização forçada? Quando uma menina da propaganda fala toda forma de amor é importante, toda forma de amor é válida. É válida a forma de amor de um adulto para com uma criança, como querem legitimar nesse país através de partidos como o PSOL, as ideias do John William, como disse o Helnan uma vez, né? Errou o nome dele, John William, aquele embuste, né? Eu queria propor aí a pedofilia como uma forma natural, como onde já se viu interferir nas ideias de que o islamismo tem uma vertente aí que é cultural. O homem casar com uma menina de 6, 7 anos, estuprá-la e podendo matá-la durante a noite de luto. Então eu pergunto às famílias desse país, vocês concordam com esse tipo de ideia? Não é uma quebra de preconceito, coisa nenhuma. Não é uma questão de vamos lidar com respeito à escolha daquela pessoa X ou assado. Não, nada disso. É justamente a destruição da inocência de uma criança para implantar com todas as forças a ideologia de gênero, para que tire aí a referência dessas crianças do que significa realmente homem e mulher e se percam aí, né, nas suas condutas futuras e sejam militantes sem poder de questionamento. Eu gostaria de ver uma criança nessa história falando o contrário. Será que eles não teriam aí uma atitude um pouco hostil? Ou tentariam fazer com que ela aceitasse goela abaixo que LGBTYZ tem que estar acima de um entendimento biológico do que é homem e mulher? Então os caras têm aí a intenção maquiavélica de destruição da inocência e materializar uma militância cada vez mais insana, sem capacidade de análise, só seguindo aí a cartilha e a repetição da coisa, né? Então foi lastimável. Burger King, vocês estão fazendo um desserviço para o país, para as crianças. Eu espero que essa empresa tenha aí um boicote como justiça. Você falou uma coisa muito importante, Karina, que eu queria até deixar aqui quem está nos ouvindo, principalmente quem está nos ouvindo, que a gente tem um público bastante tradicional, que ainda ouve a rádio, que gosta de rádio. Então, assim, prestem muita atenção nisso, você que está ouvindo. O direito de educar o seu filho é seu, pai, é seu, mãe.
Não delegue para imprensa, não delegue para televisão, não permita que essas empresas vão e façam a cabeça dos seus filhos. A melhor educação quem pode oferecer é você, pai, é você, mãe. Seus filhos, suas regras. É isso que vocês precisam entender. Não permitam que essas pessoas façam a cabeça dos seus filhos. Uma criança na primeira infância não deve ter interesse pela questão da sexualidade. Isso que está sendo feito pelo Burger King não é para promover aceitação, é para promover confusão na cabeça das nossas crianças. Então, pais e mães, por favor, entendam a gravidade disso e não permitam que isso aconteça. E quem puder, que está nos ouvindo e sabe que do mal que o Burger King está fazendo, não consuma no Burger King, porque a melhor forma da gente ter de punir essas empresas é punir no bolso, fazer com que eles sintam no bolso o prejuízo que eles estão gerando para as nações futuras, para as civilizações futuras, que é o que no fundo eles estão tentando fazer, não é, Karina? Exatamente, William. Eles estão aí trabalhando, né, não é de agora, nessas pautas, né, e querem fazer como todo bom comunista e tirar o poder da família e transferir ao Estado a educação, como uma criança tem que agir ou não dentro dos seus ditames, né, e isso é gravíssimo. Né? Antes de tudo, eu quero mandar um beijo para o Henrique Dias, que está aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, queridão, e o Ricardo Correia, que também me segue no Instagram, hein? Um grande abraço para vocês aí. Bacana. Pois é, e nós estamos assistindo esse escárnio, né, dentro de uma ideia de romantismo, daquela coisa, né, de chamar as crianças, as famílias para comer um lanchinho, fazem aquelas promoções, aquela coisa, e tudo isso para começar a trabalhar nesse mecanismo perverso, já que a gente está tentando fazer uma barragem na questão educacional. O que me espanta é uma empresa desse porte aderir ao alimento do próprio inimigo, né? Porque esse tipo de empresa pergunta, será que vai ser taxada a sua fortuna? E aí? Então, aí que tá. Isso é um outro problema tão complexo. Agora, você quer mandar um abraço pro pessoal, amor? Como é que estão as coisas nas redes aí? Então, a Maria Anunciada Franco da Rocha, mandando aqui um boa noite pra gente, um boa noite e um cheiro aqui pra gente. Boa ela noite tá falando pra de você. João Pessoa, se eu não me engano, né? Isso, João Pessoa, e também ela tá falando que lá tá 23 graus, olha só, que tá delícia. vendo? Mas tá quase igual aí, você falou que tá 19 graus, né, no Rio Grande do Sul? Aqui sim, mas a sensação é menor e tá uma umidade horrível. Um beijo pro Nordeste aí, gente. Gostaria muito de conhecer. Bom, bacana. Aliás, João Pessoa é uma cidade linda, viu? Eu gosto muito. Eu fui lá a trabalho também, não fui a passeio, mas gostei muito da cidade. A Marlene Robacre também aqui mandando boa noite pra gente. O Henrique Dias também, né? Que a Karina até já mandou um abraço aqui, o tradicional abraço aqui pro Henrique Dias, que também tá sempre acompanhando a gente. O Marco Aurélio Ferreira também, ele comentou aqui que o PT, além de expulsar as empresas do ABC, também importou a violência e a criminalidade aqui pra nossa região. E o Ricardo Correia também, informando aqui que, né, segue a Karina também no Instagram. Maria aqui, de novo parabenizando o programa. E é isso aí. Ô, Karina, vou falar uma coisa pra você. A gente tem um grupo, eu fundei um grupo, Movimento Conservador, que chama Brasil Nova Atitude, o BNA, né? Porque a gente sabe de outros grupos aqui da nossa região, da região não, de São Paulo, que acabaram indo para outro lado, né? Acabaram traindo à direita, então a gente quis formar um grupo com princípios muito claros. E quando eu postei no grupo lá que você ia participar, muita gente elogiou a sua participação, viu? Olha, estou feliz, honrada aí por saber que o nosso trabalho está chegando a mais pessoas e elas estão entendendo a intenção disso, que é alertar, despertar para a nossa liberdade, para a nossa libertação, né? Porque nós não podemos nos submeter a essas dominações que estão acontecendo na política do salame, né? A cada dia a gente vai perdendo um pouco, tentam nos tirar a nossa liberdade, a nossa autenticidade. Muito feliz, um abraço para o pessoal aí. Legal. Karina, eu queria falar contigo também sobre uma outra questão. Eu conversei com o Diogo falou um pouquinho sobre você para mim. Ele disse que você fez parte de um movimento feminista antes de estar, né, do outro lado agora, né? E aí eu queria saber um pouco sobre sua opinião, porque assim, eu tenho visto toda uma pressão
em cima nas questões relacionadas à candidatura para criar cotas para as mulheres, né? Então toda vez que um homem fala dessa questão de mulher, aí o pessoal vai falar, você não tem lugar de fala, tá? Que eu acho que é uma besteira isso daí. Mas assim, muitas vezes a gente pode falar que as pessoas que não entendem essa questão do jogo político podem achar que quando eu tô falando contra isso, eu tô falando contra as mulheres, né? E eu falo pra você que assim, eu tive já uma experiência bem profunda em formação de chapas, e eu entendo que essas questões de cotas, sejam as quais forem, elas mais atrapalham muito mais do que ajudam, porque, na verdade, o candidato, para ser candidato, ele tem todo um processo prévio à candidatura que acaba credenciando ele para ganhar uma eleição ou não. Que até a gente pode falar um pouco sobre isso com um pouquinho mais de profundidade depois do seu comentário. Então eu queria saber a sua opinião sobre isso, se você acha que esse é o caminho e por que as pessoas estão incentivando tanto que aconteça e que as coisas vão por esse lado. Pegando aí a raiz da coisa, William, a gente tem no feminismo uma história, né? Uma história aí de ondas que hoje são usadas aí na esfera para a cota política, né? Em primeiro lugar, sou contra, por óbvio, né? Qualquer pessoa que tenha como base a defesa da pró-família, pró-liberdade, pró-vida, automaticamente é contra esse tipo de política segregadora. Primeiro que mulher, ela tem, segundo as feministas, elas não dizem o lugar da mulher é onde ela quiser. Então, por que obrigar o número X de mulheres a estarem concorrendo, sendo que vai de cada mulher querer ou não fazer parte da política, assim como vai de cada mulher querer ser ou não feminista. Agora, para o feminismo, você não tem condições de decidir, você tem que seguir uma cartilha, você tem que obedecer à ordem de um movimento. Então não há liberdade no feminismo. Não é sobre liberdade, ali é sobre escravidão, sobre subserviência. Subserviência é um grupo de mulheres, né? Mas você não pode ser subserviente ao seu esposo, ao homem da sua casa. Então é uma contradição enorme no momento em que eles implantam aí a dominação de suas ideias, né? Vamos fazer uma breve história para a gente chegar nessa questão das cotas. Ser inteiramente contra, eu sou esse tipo de coisa, porque até, abrindo um parênteses, muitas laranjas entram ali forçadamente para fazer com que o partido tenha condições de concorrer, né? E muitas vezes o dinheiro que vai para a mulher do fundo partidário acaba não indo justamente para a sua campanha. Então já começa que quando uma mulher apoia e defende a cota feminina na política, ela está sendo submissa a esse tipo de comando, porque nem todas querem participar, assim como nem todos os homens querem participar do meio político. Né? Então tem que ser uma liberdade, tem que ser uma coisa livre. Essa coisa de cota, por óbvio, veio de ideias feministas, né? Nós temos aí 3 ondas no feminismo, vou falar rapidamente para a gente poder entender, para os nossos ouvintes poderem entender a importância de ficarem atentos ao comportamento de suas filhas nas escolas e nas universidades, tá? A palavra latina do feminismo aí tem como raiz combater o problema pela raiz, na fonte, né? O objetivo, segundo ele, é igualar homens e mulheres, uma coisa que é impossível, né, também biologicamente falando, né, e criar leis de proteção ao gênero feminino. Mais proteção que nós temos ao feminino, não tem mais por onde enfiar, né, menos o poder de armamento. Aí elas tiram isso da mulher porque, meu Deus do céu, está ferindo a agenda esquerdista. Então, contradição total. O feminismo aí nasceu em meados do século XIX, aí na Revolução Francesa, e as mulheres queriam fazer parte desse processo social, político, né, do movimento político filosófico de direitos iguais, emancipação política feminina, segundo é o combate ao patriarcado, né. Então as 3 ondas que existem teoricamente aí, foi a primeira onda das sufragistas, né, pelo voto, aquela coisa toda, né, emancipação política feminina. Aí nós temos nessa história a primeira líder do movimento das sufragistas, que se chama Emmeline Pankhurst, né, que foi uma mulher da alta classe, casou com um cara de bom abastado, né, de boa família, teve 5 filhas e ela tinha servas, né, para cuidar aí das suas filhas e ela poder então se dedicar ao feminismo e todo o seu movimento. E Pankhurst, ela fundou aí o movimento, né, das sufragistas, fez uma loucura dentro do grupo pelas próprias mulheres, porque elas eram obrigadas a se filiar a partidos de esquerda,
né? Então, nem todas concordavam com aquilo, né? De ter que se filiar na obrigatoriedade, então teve uma ruptura. E ela fundou um outro grupo com seu esposo, né? A Women's Franchise League, um grupo socialista e radical na época, e ela cria também uma união com os partidos socialistas, um partido dos trabalhadores daquela época, né? Então, todas as filhas dela foram parte do movimento, desse Women's Franchise League, da Pankhurst e seu marido. Então, uma delas começou a ter pensamento próprio e criticar a mãe. Por que, mãe, nós temos que ir para as ruas, quebrar o patrimônio público, privado, queimar lixo, queimar carros, agredir pessoas? Nesse interim, a filha de Pankhurst, uma delas, foi expulsa por ela e pelas irmãs, porque ela não poderia ter ideias próprias, né? Então, Pankhurst repudia a própria filha, né, por causa do seu pensamento, da sua crítica, né? Caso contrário, ela teria que seguir aí para ficar no movimento as ideias propostas pela liderança dela e do seu esposo sem questionamento nenhum, né? Então, em 1918, nós tivemos a vitória das sufragistas, mas naquele tempo nós também tínhamos o grupo anti-sufragistas. Por quê? Porque para votar, os homens tinham que ter deveres, e as mulheres, por óbvio, também, e nem todas queriam saber de voto. Então, essa parte da moeda a gente não fica sabendo, a não ser se a gente vai pesquisar o caso, né? Uma das mulheres no Brasil que retratam muito bem a história do feminismo, uma grande estudiosa, é a Mariana Brito. Até indico os nossos ouvintes queridos aí a pesquisarem no YouTube, Mariana Brito. Ela é esposa do Bruno Garchagen, não é? Exatamente. Eu sou uma fã dela e com ela eu tive aí o gatilho de poder também me aprofundar mais um pouco nesse assunto, né? Então, as sufragistas venceram naquela época, em 1918, então o voto foi dado aí para mulheres de 25 anos para cima e solteiras, né? E os homens tinham aí alguns deveres, que eram lutar na guerra, e as mulheres conquistaram isso. Não foi uma conquista, foi um presente, porque o homem, para poder votar, ele tinha muitos deveres que a mulher não tinha, né? Então, ela ganhou isso, então não foi uma conquista da mulher, como se diz hoje no Brasil, como a gente tem aí as histéricas da esquerda gritando, ai, tu vota por causa das feministas. Não, minha querida, a gente vota porque nós ganhamos esse presente, nós não precisamos nos esforçar para isso, né? Então, os homens tinham que cumprir obrigações no exército, né? E sem isso não se pode trabalhar, não se pode viajar até hoje, né? E nós simplesmente vamos lá e votamos, né? Então, hoje as mulheres no Brasil votam livremente depois dos 16 anos, é só fazer o título eleitoral e sem problema nenhum, não precisa se alistar, não precisa fazer nada, continua sendo um presente a nós, né? Então, a segunda onda veio no meado de 1950, 1990 ali, saiu da pauta da participação da mulher no voto. Lembrando que as sufragistas, elas não queriam voto para todas as mulheres, mas para uma classe de mulheres da alta classe, né? Então, aquelas mulheres pobres, né, enfim, proletariadas, não tinham aí tanta visão, tanta representatividade nesse meio. Então, a gente já começa que os caras são realmente segregadores em tudo que eles fazem. A segunda pauta aí veio a partir dos anos 50, ali até os 1990, a pauta da sexualidade. Quando começa a revolução sexual, a mulher no mercado de trabalho, a história da família, e ser mãe, e demonizar a maternidade, demonizar, enfim. Na verdade, a maternidade, a questão de ser mãe, o instinto materno, ele é demonizado por Marx e Engels desde o início das ideias socialistas, né? Então, não é de hoje. Então, existem diversas vertentes feministas, né? E a pior vertente, que não fecha a lógica, é o feminismo cristão. No momento que você se diz cristã, ser feminista é uma contradição e uma distorção cognitiva sem tamanho. É preciso que haja aí muita análise acerca, porque a religião é o ópio do povo, né? Segundo Marx aí. Então, quando uma pessoa defende o feminismo sendo cristã, ela possui aí sérios problemas de entendimento, né? Então, aí,
nós temos a base do marxismo, né, o patriarcado, né, que é inerente à sociedade burguesa de exploração, e isso é uma ideia marxista. Então, quando as pessoas dizem que o feminismo é uma ideia livre, o movimento livre, não, ele tem como raiz o marxismo, sim, logo ele é de esquerda, né? E nós temos aí também as autoras da época que fizeram muita força e foram lideranças, foi a Firestone, né, que tem o livro A Dialética do Sexo, e Simone de Beauvoir, no seu livro aí, o segundo Sexo, né, que foi uma nazista, uma abusadora de adolescentes, e ela foi expulsa do meio educacional na França por denúncias feitas pelas mães e pelos pais de suas alunas. É muito importante que a gente saiba de quem nós estamos falando, né? Então, para essa turma, para Adrienne Rich, para Audre Lorde, essa turma da época, essas mulheres que tiveram mais destaque no mundo literário, a heterossexualidade, ela não existe, né? Se você é hétero, isso não confere, né? Então, foi moldada aí pelo patriarcado. Vocês são um casal hétero, eu tenho meu esposo aqui, nós somos moldados pelo patriarcado, tá? A gente não tem aí, isso não existe na nossa vida, tá? Então, por causa da opressão aí do patriarcado contra nós, né? Então, nós tivemos aí, toda mulher, ela deve ser lésbica, caso contrário, você é oprimida, para a mentalidade feminista. E daí teve aí a segunda onda, que também critica muito a maternidade. Teve, na época, uma crítica à prostituição e à pornografia, naquele período até 1990, né? E aí a gente teve também uma rejeição à feminilidade. Então, a vaidade, o nosso feminino, usar maquiagem, ser uma mulher que gosta de se arrumar, de se enfeitar, isso se torna uma vergonha para esse tipo de ideia. Tanto que nós estamos vendo aí a despersonificação, a descaracterização dessas meninas nas universidades, que entram de um jeito e saem totalmente masculinizadas. Então, é bem complicado isso mesmo, e é assim que funciona. E a feminilização do homem também, né? Que eles estimulam isso. A feminilização do homem, né? Que o homem se torne mais feminino, menos com a voz mais fina, com traços femininos. Ô, Karina, eu só preciso chamar um rápido intervalo aqui, porque a gente já tá ultrapassando, mas a gente já volta já nessa mesma linha que nós estamos. Manda ver, Timerson, por gentileza. Agora, tenho certeza, amor, toca aí. Você tava quietinha no primeiro bloco, conversa com a Karina aí, que ela tem muitas dúvidas pra tirar com você, viu, Karina? Karina, você estava comentando assim, são muitas contradições, né, nesse movimento feminista. Às vezes elas pregam algumas questões de cota, falam que as mulheres não têm voz, que as mulheres são preteridas em relação a emprego. E não é isso que acontece, né? Se a gente for ver... tem questão também de prioridades, né? Antigamente, acredito que também a mulher, ela dava mais prioridade, assim, às vezes, mais para a família do que para o trabalho, né? E hoje em dia está equilibrando um pouco mais isso, né? A mulher consegue se dedicar um pouquinho mais nos estudos, na questão, no lado profissional e ter esse equilíbrio, né? Então é por escolha própria, por vontade própria, né? Ninguém tá lá colocando uma faca ou então tá impedindo a mulher de subir, né? Ou de ocupar cargos, né, mais altos. É uma questão de escolha também, de prioridades, né? Por que você acha que esse movimento tem tantas contradições? Por que será que fazem tudo isso? Qual que é o objetivo, Karina? O objetivo do movimento feminista é a destruição da família. Nada mais do que isso. A destruição daquilo que é belo, daquilo que é correto, daquilo que é ordeноso. Ele veio com o intuito de encantar com discursos maquiados, de liberdade, da mulher, de igualdade, mas no fundo não é isso. É subserviência total às lideranças. Deus o livre, se tu tiveres aí uma opinião própria. Como a filha de Pankhurst, foi expulsa pela própria mãe, pelas irmãs do movimento Women's Franchise League, né, por conta do questionamento, por que fazer vandalismo durante os manifestos? Né? O objetivo não é a liberdade do feminismo, o objetivo é criar uma dominação mental, e quando elas falam que o lugar da mulher é onde ela quiser, apenas as esquerdistas podem ter o seu lugar, mas as conservadoras, se quiserem ficar em casa, cuidando dos seus filhos, cuidando da sua família, tendo o seu trabalho paralelo, isso já se torna um crime. Afinal de contas, ela está indo contra a sua agenda, ela está indo contra a agenda do feminismo. Eu estava assistindo hoje uma entrevista da minha amiga vereadora Gabriela Rodarte pelo YouTube.
ela é vereadora de Goiânia. A Gabriela Rodarte, ela é bem conhecida aí pelo fato de ela brigar ferreamente contra as pautas feministas dentro da Câmara, e ela estava debatendo aí com uma advogada super pomposa do direito eleitoral, e no momento em que a advogada disse que só vota em mulheres, mas aí a Gabriela perguntou se eu votaria em mim por eu ser conservadora. Não voto em você por ser conservadora. Então, já quebra-se aí a própria mensagem de que elas apoiam as mulheres. Elas não apoiam as mulheres, elas apoiam suas pautas, e por muitas vezes essas pautas, elas são propostas por homens brancos, cis, héteros, metacapitalistas que comandam esses movimentos e injetam dinheiro, como o Fêmen, por exemplo, e outros movimentos feministas tantos que existem por aí, para que eles continuem fazendo a subserviência da mentalidade dessas mulheres, né? E de homens também que fazem jus aos ditos feministas, né? Que é uma aberração total, achando que estão lacrando. No fim, eles estão ali para passar o rodo na mulherada, a gente sabe que é assim mesmo. Então, o feminismo aí, ele se resume à não liberdade. Então, se eu estou concorrendo a um cargo político, eu quero ir porque eu quero trabalhar nas minhas pautas conservadoras, não porque eu quero cota. Eu, como mulher, eu repudio cota. Eu concorri aqui na minha cidade em 2020 e eu repudiei esse tipo de coisa, por óbvio aí, né, não sei como é que ficou o entendimento do partido, afinal de contas tinham aí como base, ao menos, o conservadorismo, mas a gente sabe que isso aí está vindo com mais força como encantamento. E, por óbvio, as cotas, elas fazem jus também à distribuição de uma grana que nem sempre as mulheres dessas cotas irão receber. Então, é muito interesse por trás, de fato, de um discurso muito bem maquiado, né? Então, eu já tive aí, Vivi, William, o desejo de mulheres que não aceitam minha posição antifeminista, de que eu fosse estuprada para aprender o que é o feminismo, ou que eu fosse agredida pelo meu esposo para que eu aprendesse o que significa o feminismo. É muita contradição, né? A contradição é uma doença mental. Existe até um livro muito importante que eu estou a ler, que é do Lyle Rossiter, A Mentalidade Esquerdista, né? Indico aí as pessoas a baixarem para entenderem como que funciona. E dentro dessa base existe aí a ideologia de gênero que está trabalhando, né, na destruição da identidade biológica das crianças, como nós vimos aí a propaganda do Burger King aí, que teve a sua base, a ideologia de gênero, aí, proposta pela ONU para que fosse difundido como uma agenda nas instituições de ensino pelo mundo, né? Então, é tudo muito entrelaçado. Se nós não estivermos atentos ao que isso significa, ao que isso tem como objetivo, que é a restrição de uma liberdade, que é a dominação das mentalidades, que é a taxação da miséria moral e material de uma população, nós estaremos fadados à escravidão, né? Infelizmente, Vivi, é esse o objetivo desse sistema, desse tipo de movimento, como quiserem dizer, é subserviência total, né? E não tem mais o que dizer a respeito disso. Fujam, tirem as suas filhas e seus filhos das garras de professores doutrinadores, né? Enquanto há tempo. E ó, eu vou aproveitar aqui também e falar para o pessoal, principalmente nós estamos tendo alguns problemas com a internet hoje, nossa internet está oscilando aqui, mas quero falar principalmente com o pessoal que está na praça da rádio, que está nos ouvindo. Se você não cuidar da educação do seu filho, se você não tiver a preocupação com a formação do seu filho, o professor esquerdista, tá? Isso não quer dizer que todos os professores sejam esquerdistas, mas o professor esquerdista vai cuidar. Então você, pai, você, mãe, cuide. Então se você por acaso vê que o professor está tentando colocar esse tipo de mentalidade na cabeça dos seus filhos, não permita, porque isso vai gerar danos irreparáveis na formação da personalidade do seu filhinho. Então, processe o professor, vá contra a escola, persiga se for necessário, porque você tem o direito de fazer a formação dos seus filhos. Você tem o direito. E ó, eu quero mandar um abraço aqui, Karina. A gente tá com o Márcio Scansani, que é um dos sócios da Editora Armada, uma editora muito bacana, acho que você deve conhecê-lo. Quero mandar um abraço pro pessoal
também do Tribuna Diária. Eu aceitei o convite do Sileno para ser colunista. Tô muito feliz lá. Aliás, Sileno, eu vou mandar para vocês a minha coluna dessa semana. Fique tranquila, que teve uma correria muito grande. Eu acabei ainda não fazendo a correção, mas já tá pronto já. Quero mandar um abraço para todos. E olha, são duas pessoas, Karina, que você conhece, que estão fazendo um trabalho magnífico na formação, né? Publicando bons livros, publicando boa informação e contrapondo toda essa agenda destrutiva que tem sido imposto não só ao Brasil, mas o mundo todo. Exatamente, William. Um grande abraço para o Sileno, queridão, Diogo Forjaz aí. O Diogo também, lembra? Diogo, queridão. Pois é, quando é que o Brasil se antenou acerca da ideologia de gênero? Quando Bolsonaro, em 2014, denunciou o que estava acontecendo aí nos bastidores da Câmara dos Deputados, né? O que é a ideologia de gênero? Ninguém nasce uma mulher, né? Se constrói. Então é uma coisa assim que os papéis sociais aí são representados quando e como quiser, né? Independente da determinação biológica. Então os caras rasgam a ciência e acham que estão, né, ajudando no entendimento, né, de uma geração. E uma das precursoras também dessa ideia de gênero aí foi a Simone de Beauvoir, né, aquela que eu falei que foi pedófilo, nazista aí, e a ideologia, que é uma propulsora do feminismo, a segunda onda, que é filha do marxismo. Então logo a ideologia de gênero é a neta do marxismo, né. Então é aquela coisa, a família deve ser abolida, né. No livro de Marx e Engels existe essa fala da abolição da família, né, e toda a maternidade, a mulher ficar em casa, da cozinha para o quarto, é uma submissão, né, do patriarcado. E na Rússia, olha só que interessante, a tal da Liliane, uma coisa assim, uma professora do ensino soviético, pensem bem, ela disse que todas as crianças deveriam ser entregues ao Estado para que elas tivessem, então, uma educação comunista desde o início. Então, imagina para suas mães, o dever das mães era entregar essas crianças para o Estado, né? Então, vocês imaginam se nós chegaríamos nesse patamar aqui no Brasil? Se deixar as coisas como estão, lá vão ter, por óbvio, as coisas vão caminhar para esse modelo, né? Então, é todo um processo que nós temos que ficar atentos no combate diário, porque existe aí uma conduta desenfreada e incansável por parte dessa militância que mata, essa militância que está sempre pronta para injetar o seu veneno aonde for preciso para que as agendas sejam materializadas, né? Então, a gente frisa aqui para todos os pais, para todas as mães, cuidem dos seus filhos, não deixem que o Estado tome conta, porque senão nós vamos ter aí relatos de que eu recebo quase que diariamente de mães desesperadas pedindo socorro em como resgatar uma filha que foi abraçada pelo feminismo enquanto ela estava adormecida diante do comportamento da sua filha. Quando a mulher, a menina, chega em casa e começa a falar de pai opressor, porque o Estado tem que ser maior, porque a gente tem que acabar com a família, acabar com a ideia da maternidade, essa coisa toda, essas ideias feministas, vocês já liguem o alerta e já puxem as suas filhas, os seus filhos para um bom diálogo, explicando que elas não passarão de um objeto de massificação para poder fazer com que a elite, de fato, perpetue o seu poder e eles fiquem, por óbvio, sempre por baixo. Sem dúvida. Então, é muito perigoso tudo isso, William e Vivi, porque encanta muita gente. Eu nasci na época, em 1988, anos 90, ali a família tinha ideias marxistas. Né, permeei aí alguns movimentos, como MST, tentei ser agarrada pelo feminismo, mas o que não me deixou cair nessas garras foi quando entrou o aborto. O assunto do aborto, muito delicado, não me deixou seguir adiante dentro desse sistema de conquista mental que eles, né, tentam dizer que é pela saúde da mulher, é a mulher em primeiro lugar, uma ova. Eles estão pouco preocupados com a mulher, e sim com a dominação e o poder pelo poder. Então, somos só objetos de uso para essa elite aí, para essas
famílias dinásticas poderem se perpetuar no poder, né? Sem dúvida nenhuma, que as pessoas não sabem o que está por trás, né, dessas agendas. Ó, eu quero mandar um abraço aqui pro Timerson, que fez um trabalho espetacular aqui. Quero mandar um abraço pro nosso amigo Vitor, que também está aqui, que também faz um trabalho espetacular aqui na rádio. Você mandou um abraço aqui pro Diogo Forjás, Karina. Eu quero dizer para você que o Diogo, eu tive a feliz oportunidade de conhecê-lo numa manifestação que a gente estava na Paulista defendendo a reforma da Previdência, já contra o ativismo judicial, naquela época que eu já tinha identificado que era um problema grave, né, porque eu sou advogado, então eu já senti que isso acontecia aqui de maneira muito perigosa no Brasil. E aí o Diogo estava lá embaixo, eu e o Watanabe, que é um amigo nosso, a gente estava com um carrinho de som modesto lá, né? E aí o Diogo lá de baixo falou, eu quero subir no caminhão. Eu falei, sobe. Aí ele subiu, ficou com a gente lá e a gente acabou nos conhecendo na manifestação da Paulista. Ele achou uma atitude super democrática e a gente acabou ficando amigos a partir daí. Foi uma experiência muito bacana. Nós estamos chegando agora nos minutos finais. Eu já queria aproveitar aqui pra gente aproveitar melhor esse momento. Queria que você deixasse a sua dica cultural e que você também falasse a sua opinião rapidamente sobre a questão dessa CPI do Covid, porque agora surgiram uns elementos novos aqui, mas deixa a dica e já fala a sua opinião rapidamente. William Vive, dica cultural. Como diz o professor Olavo, a gente precisa fazer base de transformação. Criem grupos conservadores cristãos de estudo, né? Busquem literatura. Eu mesma estou aqui junto com o querido Bruno Dornelles, que é do Terça Livre, aqui no Rio Grande do Sul, promovendo aí um grupo de estudo semanal, né, leal aí à nossa liberdade, para que a gente possa trocar ideias, trocar informações e fazer aí uma união conservadora, né, de combate ao comunismo, de combate às dominações esquerdistas aí. É muito importante que a gente também tire isso da gaveta, do círculo e leve para a internet, leve para aquelas pessoas que não têm tempo, né, ou devidamente o interesse de leitura, mas que possam nos ouvir e absorver a mensagem e fazer o filtro. Filtrem aquilo que vocês acham de interessante, façam aí a análise e sejam livres nas suas opiniões, nas suas ações, né? Sempre pensando, né, na sua liberdade, porque ao contrário da escravidão é a liberdade é a oposição a isso. Legal. Então nós precisamos ter aí essa consciência. Então, Karina, nós estamos nos 3 minutos finais. Você quer já fazer suas considerações, então? Fala sobre o que você quiser, o panorama aí do que você achou aqui, porque senão a gente vai ficar com o tempo apertado. Fique à vontade. Eu só quero agradecer a vocês a oportunidade e dizer aí que nós temos uma CPI que é contra o presidente, né? Fiquemos atentos que quanto mais eles batem no nosso presidente, mais ele cresce. Temos total noção de que ele fez e faz de tudo para combater a pandemia nesse país, né? E nós combater essas problemáticas todas acerca das imposições de lockdown, de prefeitos e governadores em conluio com o STF e lembrá-los que o verdadeiro culpado está no Partido Comunista Chinês em conluio com a OMS. Então, o presidente Bolsonaro, desde o início, veio alertando, muito antes de qualquer alerta mundial, de que nós precisávamos fechar fronteiras e coibir aí o carnaval, evitar o carnaval. Ele foi chamado de louco, terrorista. Então, nós estamos assistindo a um verdadeiro escárnio contra o presidente e não passa de uma CPI que samba nos caixões daqueles que morreram e, claro, um palco político usando do dinheiro público. Então, nós temos que fazer pressão, sim, entender que o presidente está fazendo o seu melhor e nós somos um dos países aí que mais está conseguindo lidar com essa crise. Por óbvio, nós temos aí, claro, infelizmente, 500 mil mortes, mas essas 500 mil mortes também estão, né, na conta daqueles verdadeiros negacionistas contra o tratamento precoce que salva, sim. Nós temos diversos indícios de um tratamento há mais de 70 anos aí que vem salvando não só no Brasil, mas no mundo afora. Então, sejamos espertos e inteligentes o suficiente de fazermos aí uma ação de verdadeira resistência contra essas imposições que partem de verdadeiros negacionistas que alimentam o inimigo. Obrigada, Vivi, William, aos nossos ouvintes queridos, é uma honra estar aqui com vocês, levando a mensagem e que vocês acatem, filtrem o que lhes é importante, sejam livres, sempre lutem pela sua liberdade acima de tudo. Legal, Karina, só fala suas redes sociais aqui para quem quiser, quem está ouvindo te seguir, como é que pode fazer? Então, Instagram é @Karina Belomé, Karina com C, Belomé sem acento, 38, né? Facebook, Karina Belomé, Twitter, Karina Belomé também, e YouTube, Café com Karina Belomé, onde todos os dias, 8 horas, estamos ao vivo aí no Bastidores de Brasília News, eu e Emílio Kerber, Diogo Forjás também, pessoal do Tribuna Diária,
dando informação, trazendo convidados e, claro, incentivando aí a opinião livre, o livre exercício de pensamento aí. Beleza, Karina, te agradeço, quero agradecer todo mundo que tá aqui, vou passar a palavra para Vivi encerrar aqui o programa e dizer assim, São Paulo, não se esqueçam, tendo em vista as palavras da Karina, que 1/3 das mortes aconteceram em São Paulo e o governador daqui pôde fazer o que quis para combater o coronavírus. Então, não vamos achar que vamos entender de onde veio o erro. 1/3 das mortes estão em São Paulo. Então há responsabilidade, sim, de gente que agiu dizendo que estava em nome da ciência e acabou matando mais gente do que no resto do Brasil. Amor, a palavra é sua aqui, fica à vontade. Eu quero agradecer a presença da nossa convidada Karina, obrigada pelo bate-papo e toda a informação. Agradecer aqui o meu amor por estar sempre aqui ao meu lado, né? Literalmente aqui ao meu lado. Agradecer também o Timerson por todo o suporte aqui de sempre, né? E, claro, agradecer a todos vocês aqui que estão sempre acompanhando o nosso programa. Um beijão e até a próxima quinta. É isso aí. É isso aí, ó. Eu novamente quero fazer aqui as honras, dizer que o Timerson faz um trabalho espetacular. Karina, legal, viu? Bacana aí de ver você, legal ser seu colega na tribuna. E vamos juntos porque a gente tem muito trabalho para fazer no nosso país. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até quinta-feira que vem. Amém, fiquem com Deus. Tudo All Night, de volta na próxima semana, aqui na Rádio ABC. Continue na ABC. Daqui a pouco tem mais.